Olá, Rodrigo, já estou aqui. Você está me escutando bem, né? Tá, estou ouvindo, estou ouvindo. Bom, muito obrigado por ter aceitado esse convite, né? Boa noite a todas as pessoas que estão aqui, que se dispuseram a vir ouvir esse assunto. E é um assunto, essa conexão do direito de família com o direito empresarial, é a melhor pessoa para falar sobre isso, que fala sempre para nós no IBDFAN, que é Rodrigo Toscano de Brito. Todos já o conhecem, mas é um advogado, advogado em João Pessoa. Ele é professor, diretor nacional do IBDFAN, um antigo amigo, nós estamos ficando antigos já, né, Rodrigo? E muito obrigado. Boa noite, Rodrigo. Rodrigo, não há o que agradecer, porque o prazer é todo meu, sabe? Sabe aqueles prazeres assim grandes que a gente tem na vida? É de fazer algo que a gente possa informar as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, né? Numa conversa de amigo, né? Isso é absolutamente sensacional. Se a gente pudesse estar agora mesmo numa roda de vinho para trocar ideias sobre esse assunto, ainda seria melhor, né? Mas em razão da nossa distância momentânea, a gente vai ficar por aqui. Mas eu tenho certeza que vai ser bacana e também tenho certeza que todos vão gostar muito e que, para mim, sempre é esse prazer enorme de estar com você, de estar com todo mundo que sempre nos acompanha aí. Tá. Então, vamos lá, vamos trabalhar e divertir, né? Porque para mim também é uma diversão, tenho muito prazer com isso. E o nosso tema de hoje, que é holding, planejamento, não tem como não falar de planejamento sucessório, ainda que rapidamente, mas é um tema que é conexo ao direito de família. Aliás, o direito de família ele se conecta a várias outras áreas do direito, né? Direito previdenciário, direito de trabalho, nós precisamos buscar contribuições de todas essas áreas. E hoje nós vamos buscar especificamente no direito empresarial, que anda junto com o direito de família na questão da partilha, da sucessão hereditária. Então, nós vamos falar sobre holding e partilha de cotas sociais. Isso é um grande problema, um grande dilema, mas nós podemos tentar dar uma simplificada. Primeiro, informando, refletindo sobre isso, e aí eu começo a te perguntar, vamos conversar do beabá mesmo, porque tem gente aqui que gostaria de saber, e vamos começar do zero, assim, né? Rodrigo, como é que você define holding? O que é uma holding? Pois é, Rodrigo, essa é uma questão bem interessante, porque a gente acabou, eu costumo dizer, Ariano Suassuna, cuja história você conhece muito bem, né? Ele dizia que as pessoas estavam classificadas entre aquelas que já foram à Disney e as que ainda não foram à Disney. Não sei se você já chegou a ver esse vídeo dele, é um vídeo muito interessante, sabe? E hoje em dia, pelo menos no mundo empresarial, muito especialmente no mundo empresarial, mas também nos outros mundos, digamos assim, né, das pessoas que gostam de proteger o patrimônio, que querem proteger o patrimônio, né? Hoje em dia tem aquelas pessoas assim, poxa, você já tem uma holding, né? E aí o mundo hoje está dividido entre aqueles que já têm a holding e o que ainda não tem a holding. Né? Eu gosto de fazer essa alusão. Exatamente. E é curioso, é que já existe, né, a holding há muito tempo, mas agora meio que virou moda, todo mundo fala, não sei se é porque a gente trouxe isso para dentro do direito de família, né, mas curioso É verdade, é uma essa coisa muito comparação. interessante. E essa ideia assim, muito ampla da holding acabou gerando uma série até de conceitos meio equivocados, né, que não tem muito a ver com a questão, outros derivados do conceito principal, mas a ideia principal de uma holding, né, o verbo logicamente, a palavra inglesa, né, vem do verbo to hold, que significa abraçar, né, deixar sob controle, né? E a ideia é justamente essa, que a gente possa ter uma sociedade que pode ser empresária ou não empresária, que vai participar de outras sociedades. Portanto, essa é uma sociedade que vai deter cotas ou ações de outras sociedades, né? A ideia, basicamente, é essa. Mas quando eu estava indo agora há pouco, brincando um pouco com essa questão do conceito, assim eu fazia justamente porque muitas vezes, e no Brasil a gente tem tergiversado para isso, nós pegamos uma sociedade constituída como qualquer sociedade no Brasil, levamos o nosso patrimônio para dentro dessa sociedade, patrimônio mobiliário, imobiliário, o próprio capital que as famílias têm, né? E acaba chamando isso de holding. Bom, não deixa de ser uma espécie de holding, é verdade, já que eu estou abraçando todo o meu patrimônio, né? Mas, tecnicamente, ali no pé da letra, a holding pura mesmo,
é aquela que é dona de várias cotas de várias sociedades com a ideia de centralização, né? Você sabe que boa parte das famílias fazem isso, as famílias que têm, que acabam tendo interesse em fazer isso, acabam justamente fazendo para criar essa ideia de centralização. Então, hoje, se a gente pudesse resumir, a gente iria dizer o seguinte: a holding é uma sociedade simples ou empresária, pode ser pluripessoal, portanto, com duas pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, portanto, o pai, a mãe, 2 filhos, 3 filhos, enfim, qualquer formatação, logicamente, que a gente tem da família brasileira poderia estar engajada numa holding, né? Ou então, nós podemos ter uma holding que tem apenas um sócio, né? Porque a lei brasileira atualmente autoriza que a gente tenha as tais SLU. É importante a gente deixar esclarecido já agora que não existe mais as Eireles ou Eirelis, né? Porque a Eireli ela foi revogada há pouco tempo por uma norma do ano passado, portanto, a gente já não tem mais a possibilidade de ter a holding Eireli. O que nós temos hoje são as holdings, unipessoais, que a gente chama de sociedade limitada unipessoal, né? Portanto, enfim, é uma sociedade, empresário ou não empresária, pluripessoal ou unipessoal, que tem por finalidade deter participações em outras sociedades ou deter um conjunto patrimonial que possa ser gerido ali de modo centralizado. Basicamente é isso. Né? E curioso também, a gente não pode deixar de refletir, Rodrigo, que assim, a pessoa jurídica é uma criação, né? Quase que uma ficção jurídica, e o direito precisa dessas ficções, né? Mas acabou que isso, ninguém nem pensa nisso mais do ponto de vista filosófico, dessa criação jurídica, mas é importante porque, na prática, as empresas elas são blindadas, né? Por exemplo, a gente quebra o sigilo quando você está discutindo uma questão na vara de família, você pode quebrar o sigilo bancário da pessoa física, mas dificilmente ou raramente quebra-se o sigilo bancário, o sigilo, né, das empresas, né? Elas são resguardadas. E com isso, muitas pessoas usam, nós temos que ver aqui os dois lados, né? Muitas pessoas usam empresas com uma forma de blindagem, né? E até mesmo a ideia é proteger o patrimônio, mas muitas dessas empresas são usadas maliciosamente. Isso não descaracteriza, isso não desqualifica as holdings das empresas, assim como eu sempre falo, né, a Lei Maria da Penha ela é uma lei ótima. O fato de algumas pessoas usarem mal, né, algumas mulheres simularem agressões, não significa que a lei não seja boa. Alienação parental, né, que quiseram revogar recentemente, sob a alegação de que não se pode mais alegar abuso sexual. Quer dizer, tem gente que desvirtua a lei, mas isso não significa que a lei não seja boa. Da mesma forma, as empresas, né? Como é que você vê isso? Você vê essa questão desse uso para o bem e para o mal das empresas, Rodrigo? Como é que você vive isso no seu dia a dia? Porque você é um advogado antigo, já viu isso muito, né? Como é que você vê isso, né? Você concorda com isso? Às vezes elas são usadas para o bem e para o mal? Sem dúvida alguma, Rodrigo. E às vezes até ela é mal vista por isso, né? Às vezes a gente vê assim, poxa, alguém tem uma holding ali, será que não é para esconder alguma coisa, né? Será que não foi um artifício para eventualmente se esquivar de eventuais credores? Enfim, isso pode acontecer, mas eu reputaria uma boa parte dessa, digamos assim, dessa fama um pouco desvirtuada, né? Em razão do que algumas pessoas tratam realmente sobre a holding com essa conexão da blindagem, né? Hoje vamos fazer aqui uma holding que também tem a finalidade da blindagem patrimonial. Eu costumo dizer o seguinte, que hoje em dia, com a quantidade de programas de computadores que nós temos, com a quantidade de informação, de dados que estão jogados, né, nesses sistemas inteligentes como nós temos hoje, né, é muito pouco provável que você consiga mesmo blindar alguma sistemática, né? Pode até criar camadas de proteção, como você disse ainda agora há pouco. Às vezes é muito difícil chegar em algumas pessoas jurídicas, de fato, porque criam-se camadas de proteção. Não há dúvida alguma também que essas sociedades elas podem ir criando camadas de proteção. Isso aí também é bem verdade, né? Mas blindar, digamos assim, blindar mesmo, né? A gente dizer, olha, aqui ninguém vai alcançar. Isso porque quando a gente pega hoje
um programa, por exemplo, a Serasa Experience, aqui, sem querer fazer uma propaganda da Serasa, depois a gente pode até fazer um contato lá, Rodrigo. Quem Mas sabe? Mas a Serasa, por exemplo, tem um programa que você pesquisa por CPF, por CNPJ. Quando você joga lá o CNPJ, ela linka com todos os outros CNPJs que você tenha já ali. Se você pegar o Google hoje e jogar um CNPJ lá, se você tiver uma informação básica, que é um CNPJ, você vai ver que esse CNPJ está vinculado ao CNPJ. Então, propriamente uma blindagem, o que vai acontecer é criar trabalho para o credor, né? O credor vai sair correndo atrás, vai ter que buscar documentos da pessoa jurídica, que é dona da outra pessoa jurídica, enfim, vai criando camadas de proteção, mas uma blindagem, digamos assim, aquela de carro forte contra a R15, né? Com tiros super potentes, eu acho pouco provável, realmente. Eu queria que você falasse, Rodrigo, sobre os tipos de holding, né? Porque não é uma só, tem uma mais simples. Como é que é isso? Tem uma mais simples, mais complicada? Como é que isso funciona? Muito bem. Na verdade é o seguinte, Rodrigo, a gente pode ter na holding várias finalidades, né? Como a principal finalidade dela é ser participante de outras sociedades, a primeira espécie que a gente sempre lembra quando fala da holding é a da holding pura, né? Quando a gente fala de espécies de holding, é a holding pura, né? Mas não há dúvida alguma que a gente também pode ter a holding que é pura, que ela vai também ter a função de ser uma holding participante de outras sociedades, mas ela também é uma sociedade operacional. Ela pode ter uma atividade econômica, né? Pode prestar serviço, pode fazer comércio, enfim, ela tem uma... Portanto, a gente diz que ela é do tipo misto, né? Portanto, ela tem tanto a finalidade de participações, como também uma finalidade operacional propriamente dita, né? Existem holdings também que são holdings meramente de controle. Elas são montadas só para controlar outras sociedades. São as tais holdings de controle. Existem as holdings de administração, que são criadas para administrar outras sociedades. E existe uma que é muito comum no nosso meio, portanto, no meio do direito de família e sucessões, que a gente vê muito mesmo ocorrendo com muito mais frequência, que é a holding patrimonial. Aquela em que a família resolve pegar todo o patrimônio, jogar dentro de uma sociedade, né? E pegar aquele patrimônio e administrar de um modo concentrado, né? Tirando os frutos que esse patrimônio possa gerar, distribuindo esses frutos para as pessoas da família de um modo mais barato, enfim, a gente chama de holding patrimonial. Portanto, a gente tem essa, digamos assim, essa classificação apenas para indicar um pouco qual é a finalidade da holding propriamente dita, né? Por isso que a gente chama, mas eu diria que isso é mais uma questão, digamos assim, de técnica jurídica nossa, né? Sim, que para o cliente esse nome pouco importa, né? Porque o que o cliente quer saber de nós, assim, como é que eu posso economizar, como é que eu posso diminuir a carga tributária, né? Porque essa é a pergunta e esse é o motivo pelo qual a maioria das pessoas constituem pessoas jurídicas, né? Não necessariamente uma holding, mas uma holding, né? Porque a grande vantagem, né? E isso é que eu queria destrinchar um pouco com você, que é nessa questão tributária. Olha só, então nós temos direito de família, direito empresarial e direito tributário, né? Nós temos 3 conexões aqui muito importantes. Isso, aliás, 4, direito de família, sucessões, tributário e empresarial, né? E como é que tem o artigo da Constituição que fala sobre isso, né? Que já elimina. Porque assim, ó, eu tenho um imóvel, eu vou criar uma holding, vou passar esse imóvel para a holding. A pergunta que todo mundo faz é: vale a pena fazer uma holding? Isso vai melhorar? Eu vou ter que fazer inventário? Eu vou ter que pagar imposto para transmitir para a holding, depois para transmitir para os herdeiros? Como é que é isso? Só destrincha isso para a gente, Rodrigo, que a maioria das pessoas fazem essa pergunta. Rodrigo, e depois, você tá claro, nós vamos falar aí, da decisão do STF, Delúcia. Só por esses caminhos que você passou agora, dá uma conversa de mais ou menos 2 horas. O Instagram vai começar a cobrar da gente já, hein? São tantas perguntas bacanas, assim, temas super fantásticos, né? E você tocou, já para a gente ir nesse ponto aí que eu acho que é interessante, você tocou numa questão interessantíssima. Você disse, olha, vamos passar aqui agora por direito de família, direito das sucessões, direito tributário, direito societário, né?
Quer dizer, quem realmente se dedica a essa atividade, a esse trabalho especificamente, tem que estar bem conectado com todos esses âmbitos. Ou você sabe pessoalmente de tudo, que a gente sabe hoje em dia o direito está tão complexo que é difícil ter num profissional só todas essas qualificações, né? Ou então você tem as parcerias de pessoas que trabalham no tributário, no societário, né? Pessoas que gostam de família e sucessões, enfim, no contratual, no direito das coisas, porque tem muitas soluções que estão lá no direito das coisas no final. Enfim, é muito complexo de fato. Agora, nessa questão tributária propriamente, não resta dúvida que você pode ter alguma economia quando se trata da conexão constituição de holding e direito e sucessão, digamos assim, no patrimônio da família, certo? Agora, o que eu digo é, com a ânsia arrecadatória do Estado, né? Eu digo aqui do Estado como um ente, como um todo, né? Não há dúvida que, na medida que o tempo foi passando, a gente foi criando assim, uma espécie de competição do gato e o rato, né? A gente criava uma solução e o fisco ia lá e dizia, não, aqui não, já mudou, é outra regra. Criava outra solução e o fisco vai lá e muda de novo, né? Então, isso de fato tem essa característica atualmente. E o que é que chama a atenção? Acho que todas as vezes que a gente decide com o cliente da gente, com alguma pessoa que tem interesse em fazer uma holding, a gente tem que fazer conta na ponta do lápis mesmo. É interessantíssimo isso. A gente precisa fazer a conta na ponta do lápis. Por que isso? Porque se a gente decide, por exemplo, eu tenho aqui uma hipótese, é uma mera hipótese, certo? De um casal que já chegou ali nos 60 anos e agora vai se preocupar em fazer o planejamento sucessório através de uma holding, né? Então, esse casal tem ali a casa onde mora na cidade, tem uma segunda habitação na praia, no campo, numa fazenda, né? E tem um outro imóvel, 2 ou 3 imóveis que sejam de investimentos, que é aluguel, por exemplo, para gerar uma renda para a família, um dinheiro guardado no banco, 2 carros, enfim. Vamos dizer que isso aí seja um patrimônio que preocupe, né? Você soma tudo, vai dar ali um valor significativo. Se você deixar para a sucessão, não sei, por exemplo, Rodrigo, a gente recentemente não conversou sobre esse assunto, mas, por exemplo, eu não sei quanto é que é a alíquota de TCMD hoje no estado de Minas Gerais. Mas, por exemplo, aqui no estado da Paraíba, a alíquota ela é progressiva de 2%, 4%, 6% e 8%. Não sei como é que é hoje em Minas Gerais. Não, aqui não é progressiva. Em Minas Gerais é 4%, né? 4%. Linear. E eu até tinha uma tabela, eu tenho agora não me lembro de cor, mas eu tenho uma tabela no Brasil todo, num curso, eu tenho um módulo no curso, eu tenho um curso de Direito de Família, que o Rodrigo, inclusive, é um dos professores que, depois, quem quiser se aprofundar, a gente está aprofundando mais isso no curso, né? E aí, mas aqui é 4%, mas essa variação na Paraíba, então, é progressiva? Progressiva em quase... eu fiz um levantamento... Aliás, só corrigindo, né? A Mariana Tonucci, minha colega de escritório que está aqui ouvindo, me corrigiu. Não é 4%, é 5% aqui. Obrigado, Mariana. 5% do estado de Minas Gerais. Pois bem, então você veja, 5% é muito caro, imagine 8%, né? Você vai pagar muito dinheiro. E aí, para fazer o pagamento do imposto de sucessão, que é o ITCMD, que é o mesmo da doação, com algumas pequenas mudanças de regras específicas lá na lei estadual de cada estado membro, né? Bom, então o que acontece? Quando você decide fazer uma sociedade patrimonial, uma holding patrimonial, você vai levar a sua casa que vale R$1 milhão lá para a pessoa jurídica. Ok. Se eu levar uma casa de R$1 milhão para a pessoa jurídica, o primeiro cuidado que eu tenho que ter nessa conta de ponta de lápis é: quando foi que eu comprei a casa? Comprei a casa há 10 anos, quando eu tinha meus 50, 45. Quanto foi que eu declarei lá na minha declaração de imposto de renda quando eu comprei? Aí tem lá na nossa declaração R$100 mil. Aí, o que é que eu vou ter que ter cuidado? Se eu declarar mais do que 100 mil, quando eu vou fazer a integralização do capital na holding, eu vou começar a ter a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital, do que for além dos 100 mil que está declarado na minha declaração de imposto de renda. Então, imagine só você o seguinte: você tem uma declaração de imposto de renda de R$100 mil, hoje o seu imóvel vale R$1 milhão. Se você integralizar por R$1 milhão, você tem uma diferença de 100 para R$1 milhão de R$900 mil. Eu não sei se eu estou sendo claro aí nesse ponto. Eu tenho uma diferença de R$900 mil
que eu vou ser tributado na base de 15% sobre ganho de capital. Né? Portanto, eu vou pagar 15% sobre a diferença. Então, o que é que muita gente faz? Como não há nenhum impedimento de eu fazer integralização do capital pelo valor da minha declaração de imposto de renda, eu chego lá e digo, bom, eu vou integralizar o capital pelo valor de R$100 mil. Ok. Então, se eu integralizo o capital por R$100 mil, eu não tenho ganho de capital. Portanto, eu deixei de pagar licitamente, ninguém está fazendo aqui nada ilícito, né? Deixei de pagar licitamente o imposto de renda. Ok. Mas aí o que é que aconteceu na prática dessas transações? É que o município, quando você chegava com o contrato social, com a integralização do capital através de bem imóvel, o município chegava e dizia para você, olha, você aqui vai ter que pagar o ITBI sobre o quanto eu avaliar, não é sobre o valor da sua integralização. Portanto, não é sobre os 100 mil, é sobre 1 milhão. Então, eu estou avaliando por 1 milhão, você vai pagar por 1 milhão. Foi nessa discussão, uma discussão que tinha uma conexão com esse assunto, o assunto na prática, lá, o caso prático, não era esse, mas o recurso extraordinário, até separei aqui para a gente comentar aqui durante a nossa conversa, é o recurso extraordinário, depois as pessoas podem também consultar, 796-376, 796-376, inclusive na nossa aula que a gente está preparando lá no curso da Clínica do Direito, eu vou fazer um detalhamento maior, porque a gente já vai ter um tempo maior sobre isso, mas para quem não... Agora a gente não tem tempo de detalhamento, mas quem quiser dar uma olhada, 796-376 de Santa Catarina, nesse recurso extraordinário ficou fixada a seguinte tese, Rodrigo, veja bem, entre aspas aqui, porque é a tese fixada pelo Supremo, analisando a não incidência do ITBI em face do artigo da regra contida no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição. Certo? Então, repete o artigo da Constituição, que tem gente que está perguntando. O artigo é o 156, parágrafo 2º, inciso 1º. Esse artigo, eu vou aqui ler, inclusive, para todo mundo entrar na mesma página que a gente está comentando, isso também é bom, porque ele diz, o imposto previsto no inciso 2º, que no caso é o ITBI, aqui a gente está tratando do ITBI ou ITIV, né? Em alguns lugares do Brasil, o ITBI também é chamado de ITIV, né? Tem essa mudança de terminologia, mas enfim... ele diz aqui, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Ou seja, normalmente, as sociedades holdings, elas são sociedades que têm por objeto participação, portanto, não são sociedades imobiliárias. Se elas não são sociedades imobiliárias, não era para incidir o imposto de transmissão, portanto, o ITBI. Essa cobrança que é feita pelos municípios, no nosso modo de ver, no modo de ver dos tributaristas brasileiros de modo quase unânime, né? Ela é totalmente equivocada, mas o Supremo se debruçou sobre esse assunto e fixou a seguinte tese, entre aspas aqui a tese, nesse recurso extraordinário 796-376 de Santa Catarina. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Ou seja, você integralizou por 100 mil, mas o município avaliou por 1 milhão, a diferença de 100 para 1 milhão vai ser tributada na base de 3%, que é a média nacional para o ITBI. Claro que o ITBI é um imposto municipal, você tem em cada município uma regra específica, não é o caso de todos os municípios brasileiros ter 3%, mas o que eu quero dizer aqui para todos, Rodrigo, para a gente bater um papo bacana sobre esse assunto, é que, veja, é melhor eu pagar os 3% ou os 2%, nas cidades menores brasileiras se paga 2% de ITBI, do que pagar os 15% sobre o ganho de capital. Né? Claro que é muito melhor. Principalmente, ainda agora há pouco eu estava vendo aqui rapidamente, enquanto você falava, algumas pessoas opinando aqui, quem tá aqui nesse bate-papo bacana conosco aqui, está dizendo, mas isso pode trazer alguns frutos também, por exemplo,
lá para a questão relacionada à alocação dos imóveis. É verdade, se eu tiver lá imóveis que eu possa alocar, que eu possa gerar renda, né? É muito melhor eu pagar a tributação que eu tenho dentro das pessoas jurídicas do que pagar a tributação que eu tenho na pessoa física, né? Portanto, você, mais uma vez, você vai ter que pensar nisso. Vou pagar ITBI. Bom, o ITBI de um imóvel de R$1 milhão é um ITBI de R$30 mil. Você está disposto a tirar do seu bolso R$30 mil para levar o seu patrimônio lá para a pessoa jurídica? Se tiver, você tem que ver se eu vou ter algum tipo de ganho com isso depois, principalmente a longo prazo, sabe? Isso é importante a gente analisar sempre a longo prazo, né? Então, assim, eu estou aqui falando de um tópico que você lembrou e de um ponto realmente específico e que diz respeito a essa questão da tributação nas holdings, sabe? Mas isso é muito, muito mais complexo, sabe, Rodrigo? No fundo, a gente tem muito mais coisa para tratar sobre esses assuntos, né, de tributação e que a gente precisa estar atento. Por exemplo, a gente talvez vai tratar disso ainda mais à frente, mas só estou lembrando aqui, depois eu vou ter que transferir as cotas da minha sociedade na holding para os meus filhos, né? Se eu estiver fazendo planejamento, como é que eu vou transferir isso? Se eu for vender, se eu for doar, tudo isso tem tributação, né? Pois é, porque a holding, né, todo mundo fala a holding como sendo assim a sétima maravilha do mundo e a solução para tudo. Não, é boa, mas nem sempre né, tem algumas situações não é compensador. E aí a gente entra naquela história, porque ela está no leque do planejamento sucessório. E são vários instrumentos do planejamento sucessório. O mais simples, mais eficaz, né, que é um ato unilateral, que é o testamento, né, que as pessoas têm ainda preconceito com o testamento. Todo mundo tem dificuldade com o testamento, porque o testamento é ligado à ideia de morte, e embora seja a única certeza da vida, ninguém quer falar de testamento e tal. Mas é um instrumento muito eficaz. Então, são vários, né? Não é o objeto aqui da nossa conversa, mas isso também está no curso, e a gente pode aprofundar isso mais na sua aula, Rodrigo, são vários instrumentos. E como a advocacia anda a tendência a ficar cada vez mais preventivo, isso é uma forma de prevenir conflitos, né? Claro que garantia total é só que nós vamos morrer, e é bom que a gente fale para os clientes, olha, não dá para garantia total, é só que nós vamos morrer, mas é uma forma que são instrumentos que podem ajudar a diminuir ou evitar litígios, né? Porque quando você faz o inventário de uma empresa, de uma sociedade jurídica, né, de uma holding, é diferente, né? Então, você tem feito muito isso no seu escritório? Você acha que é vantajoso? O que você tem recomendado aos seus clientes, Rodrigo? Agora há pouco eu estava vendo aqui os comentários, né? E eu não peguei o nome aqui, mas vi que cada caso realmente é um caso, né? Se você, e você bem disse ainda agora há pouco, Rodrigo, não dá para a gente criar uma regra geral, né? Vamos fazer uma holding. Então, aquela história que eu contei no começo da nossa primeira etapa da live da internet, né? Você tem holding já? Bom, pode ser que eu não precise de holding, você bem lembrou. Nós temos tantos outros instrumentos mais facilitados, como doação, testamento mesmo. As pessoas no Brasil, a gente não gosta muito de falar de testamento, né? Sempre a gente está meio que com o pé na cova se fizer testamento, mas o testamento é uma solução muito simples para resolver alguns problemas mais tranquilos, né? Então, assim, a holding, ela não... a gente tem feito bastante, a gente faz muito constituição de holding, pensa muito nas estruturas que as famílias podem ter. Isso é bom lembrar também, e normalmente a gente está aqui tratando talvez de um assunto, muita gente diz, mas isso é assunto para as famílias ricas brasileiras. Não é assunto para a família rica brasileira, isso é um assunto para as famílias que têm qualquer patrimônio. O tamanho do patrimônio não importa para o tamanho da economia. Se eu tiver um patrimônio muito grande, eu vou ter economia muito grande. Se eu tiver um patrimônio médio, eu vou ter uma economia média. Se eu tiver um patrimônio pequeno, eu vou ter uma economia. Mas alguém vai ter uma economia em análise de cada caso concreto. Não adianta fazer daqui uma panaceia dizendo que realmente vai resolver todos os problemas de economia de dinheiro da família, porque de fato não vai. Pode ser que você tenha alguns entraves que você encontra mais à frente, sem falar que as regras tributárias podem mudar, né? Eu planejo, aliás, eu estou lembrando de um ponto aqui, Rodrigo, que acho que é importante a gente tocar, que é o seguinte, eu costumo dizer que todo planejamento sucessório, de modo muito especial as holdings e principalmente as outras patrimoniais, elas precisam de uma espécie de recall, né? Todo ano
o cliente devia voltar para o advogado, porque a vida da gente muda muito. A nossa família muda muito, né? Então, morre o pai, morre alguém, morre um neto, morre... Eu fiz aquilo ali para o meu filho pensando no meu neto, mas agora já não tenho mais o neto, né? Tudo muda. Eu não tenho mais o patrimônio que eu pensei, porque precisei dar em garantia em alguma coisa, acabei perdendo o patrimônio. Enfim, você tem que revisar o que você fez. Se alguém disser assim, eu vou fazer uma holding hoje, eu estou com os meus 60 anos, eu ainda não estou com os meus 60, eu estou com os meus 30 ainda, mas se eu estivesse lá com os meus 60, né? E fizesse a holding, agora eu vou ligar o piloto automático? Não, tem que voltar para o advogado, para outro advogado que entenda daquela matéria ali, para revisar, para saber se está tudo ok e se aquilo ali me serve para aquele determinado momento que eu estou vivendo ali agora. E as pessoas têm, porque, como várias pessoas falam, tudo tem vantagem e desvantagem. Então, assim, cada caso é um caso, né? Direito de família é isso, né? Assim, não adianta, por mais que a gente tenha regras gerais, né? Aliás, a lei é isso, norma geral de conduta e tal, abstrato, mas para o direito de família, cada caso é um caso. Em algumas situações será ou não. Mas me parece que, não sei se a gente poderia arriscar dizer que tem uma vantagem tributária, mas aí fica, tá, eu passei os bens, passei todos os bens da minha pessoa física, criei uma pessoa jurídica, uma holding, porque aí eu tenho essa vantagem tributária, né? Ainda que seja com o mesmo valor, é só para poder ter essa, vamos falar de uma ilação tributária, ou vantagens tributárias. E aí, tá na holding, eu faleci, vai fazer o inventário da holding. E aí, tá, mas tem que... E aí uma pergunta, já respondendo uma pergunta de alguém que eu também perdi o nome, e a legítima dentro disso? Tem que respeitar a legítima, por isso essa conexão. Né? Como é que é isso? Como é que é esse encontro e desencontro da holding legítima e tal? Como é que você se depara com isso? Né? E aí a gente pode aproveitar e falar dos custos da holding que a Sônia está dizendo aí. Sim, sim. Você tocou, Rodrigo, num dos temas mais sensíveis, né? Quando a gente trata do assunto relacionado à holding, né? Você sabe que tem muitas opiniões doutrinárias que são bem contrárias à constituição de holdings, porque, a rigor, nós temos dois entraves que são delicados para serem resolvidos aqui. Não vamos também fechar os olhos para esses dois pontos. Todos dois conhecidíssimos, de todos nós que trabalhamos na área de direito de família e sucessões, né? O primeiro deles é exatamente a regra do artigo 1846 do Código Civil, que diz lá que pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança constituindo a legítima, como você disse, né? Então, primeiro ponto é legítimo. Se eu fizer qualquer planejamento sucessório, qualquer um, não importa qual, inclusive aqui nas holdings também, e afronto a legítima, a chance de anulação é grande, porque aqui você, logicamente, vai estar afrontando norma de ordem pública, né? Esse é um ponto delicado, não há dúvida alguma. Segundo, eu estou vendo aqui a lei Bombeiro, é isso? A lei está lembrando bem. O segundo, que era esse aqui, que é o Pacto da Covina, né? Exatamente essa outra limitação. Quando eu disse duas, a primeira é a do artigo 1846, a segunda é a do artigo 426 do Código Civil. O Código Civil ele proíbe que a gente trate, que a gente pactue a herança de pessoa viva, né? E a grande dúvida é, será que eu estou pactuando a herança de pessoa viva, né? Veja, eu particularmente não vejo dessa forma, falando aqui bem claramente mesmo. Acho que as pessoas fazerem holdings com a participação dos filhos, fazendo planejamento de um patrimônio de uma família, sinceramente, isso aqui não está tratando de herança de pessoa viva. Eu estou ali colocando no arranjo societário autorizado pela lei, né? A lei não me proíbe fazer isso absolutamente, e nesse arranjo societário eu estou respeitando a legítima, não vejo problema algum realmente a gente fazer isso. E tanto é que nós temos precedentes, Rodrigo, inclusive um precedente interessante também, quando a gente tem mais tempo, dá para a gente analisar esse precedente mais aprofundadamente e tal, mas enfim, mas tem um precedente interessante do TJDFT, que diz que não há problema algum em se fazer holding, desde que eu respeite as regras gerais de normas cogentes, né, 1846 e 426 do Código Civil. Eu não estou aqui fazendo nada demais, né? Agora, não há dúvida alguma que existem vários probleminhas. Mesmo a gente respeitando isso, tem muita gente que tenta dar uma cara de
de algo bem feito e acaba gerando alguns problemas. Por exemplo, quando eu estou levando os meus filhos do meu único casamento lá para dentro da holding, isso é uma circunstância positiva. Mas e se eu já estiver no meu segundo casamento e eu vou fazer uma holding só para prestigiar os meus filhos do segundo casamento? Né? Olha, isso já começa a mexer com questões que são mais complexas e que eu não estou dizendo aqui que tudo é legal. Não. Claro que algumas circunstâncias a gente tem que olhar para ver se não está afrontando normas de ordem pública aqui no meio do caminho. Pois é, e aí nós temos várias perguntas interessantes. A da Diana, por exemplo, que coincidiu com o que eu ia te cutucar, assim, que é a questão da partilha dos bens no divórcio, né? Porque, e aí entra aquela questão da fraude, que muitas vezes é usado para fraudar, que o Rolf Madaleno fala muito sobre isso. E só para registrar, ontem nós tivemos uma conversa aqui, a live foi com o Mário Delgado, e que o Flávio Tartucci entrou, né, nos deu essa honra de entrar para falar, para poder, ficou bastante acalorada a discussão, e essa questão exatamente do artigo 426 do Código Civil, né, que é do Pacta Corvina e tal, né, que o Mário tem a tese com a qual eu concordo, de que a gente pode, não é renunciar ao direito de herança, mas renunciar ao direito de concorrência, por exemplo, e por aí vai. Isso tudo acaba encostando nesse assunto que nós estamos conversando, porque, ao final, assim, isso pode ser usado para o bem e para o mal, né? Usado para o mal quando tem a fraude, né? Como detectar isso, né? Porque a desconsideração da personalidade jurídica tem sido uma coisa, um desenvolvimento de um raciocínio crescente no Brasil, isso tem melhorado, aumentado, e no direito de família, né? A desconsideração inversa, etc. Como é que você vê isso, assim, quando... isso você deve ter, nós advogados, somos advogados de um lado e de outro, né? Quando a gente está do lado da parte economicamente mais fraca, a gente quer caracterizar a fraude, né? E como é que você vê isso, Rodrigo? Como é que você vive isso aí na sua experiência? Olha, Rodrigo, realmente em determinadas circunstâncias a gente vê... existe a holding, sim. Ela é possível, sim. Agora, determinados atos lá dentro da holding, eles parecem muito com atos fraudulentos, sabe? Por exemplo, eu analisei um caso há alguns anos já. Esse caso já é um caso que já se passou há alguns anos, inclusive é um caso muito interessante por diversas circunstâncias, sabe? E o que é que aconteceu? O pai que não gostava dos filhos, ele tinha 3 filhos de primeiras núpcias, digamos assim, né? Ele não gostava dos filhos do primeiro casamento, realmente tinha brigado com os filhos no passado, enfim. E o que é que aconteceu? Constituiu uma holding, e depois que ele constituiu a holding, ele transferiu toda a propriedade das cotas para 2 filhos do segundo casamento, né? Mas o que é que ele fez? Reservou o usufruto das cotas para ele, durante, ainda, logicamente, ele vivo, né? Reservou o usufruto para ele. E no ato constitutivo, que inclusive era um SA, era interessante nesse caso, até porque também era um SA, não era limitado. Normalmente as holdings, elas são constituídas na forma de sociedade limitada, mas nada impede que seja uma sociedade que anônima. Pode ser SA. Não há problema algum nisso, mas no caso era uma sociedade anônima. E o que acontecia é que ele era gestor de tudo. E depois a gente descobriu que os filhos do segundo casamento não apitavam em nada, não dava nem um comando, né, de gestão, né? Então, o que é que a gente viu ali naquele caso específico? Era uma hipótese em que você estava usando holding, que é possível, não há muita dúvida sobre isso, mas a formatação foi toda para tirar a herança dos filhos do primeiro casamento, né? E ali, de qualquer forma, a holding foi usada como anteparo do próprio pai. O pai virou os filhos, na verdade, sócios da holding, viraram uma espécie de laranja do pai. O pai era quem cuidava de tudo, né? Quem geria tudo, quem tinha todo o controle na mão, tinha inclusive a renda, né? Porque ele era usufrutuário das ações que ele tinha lá, enfim. Isso tudo era bem característico de fraude. É como você está dizendo, esses formatos, a gente não pode... Eu sou da tese de que a gente não pode estigmatizar. Não é que isso aqui vai ser usado necessariamente para o mal, não. Ele tem a função boa, claro que tem uma função boa, uma função positiva, uma função correta, não há dúvida alguma. Agora,
Existem pessoas que querem criar mecanismos indevidos, existem. E aí a gente tem que analisar o caso concreto e pedir as unidades, né? Não tem jeito. Realmente, isso é possível. Sim. Agora, tem uma coisa que eu acho que ninguém duvida, é que a holding, ela realmente traz vantagens tributárias, né? Assim, isso não há dúvida disso, né? Parece que não há dúvida. Ou você acha que em algumas situações que pode não ser vantajoso tributariamente, Rodrigo? Eu acho que, de modo geral, eu acho, primeiro, que a gente tem que analisar cada caso específico. Mas, por exemplo, voltando àquele exemplo que a gente usou ainda agora há pouco, né? Eu tenho lá um imóvel que vale 1 milhão, vou fazer a transferência da propriedade dele para a minha sociedade holding, vou pagar 30 mil. Bom, o que é melhor? Eu pagar 30 mil agora ou eu não pagar 30 mil e alugar o imóvel pagando 27,5? Aí eu vou ter que saber qual é o valor médio do aluguel. O valor médio do aluguel é 10 mil reais. Vou pagar 2.700 reais por mês de tributo. Poxa, talvez a longo prazo seja mais barato eu colocar isso aqui dentro de uma sociedade holding, alugar numa tributação menor, que é de 11,33%. Portanto, eu vou ter quase 1/3, 2/3 da economia, né? A economia é gigante, de 60% aí, por exemplo. Né? E, enfim, a longo prazo, isso vai valer a pena para mim. Vai. Mas eu tenho que estar disposto a investir no começo. O começo ele é meio duro hoje, em razão das regras que a gente tem de transferência da propriedade. Veja, Rodrigo, uma das coisas que é importante a gente analisar, eu posso ter um trato aqui de uma família que está tratando de um patrimônio que tem lá 5 imóveis. E eu posso dizer, olha, vamos primeiro transferir o primeiro imóvel nesse ano. No próximo ano a gente transfere o segundo, no outro a gente transfere o terceiro. A gente pode fazer um planejamento de investimento também dentro dessas sociedades que pode gerar realmente digamos assim, algumas vantagens tributárias. De modo geral, você vai encontrar vantagem tributária. Agora, tem que saber se ela é mais barata como está agora ou como a gente vai analisar lá dentro da holding já ela em pleno funcionamento. A gente tem que ver em cada caso concreto, mas que há possibilidade, há. Não há dúvida alguma. Agora, uma coisa que eu também acho que é importante a gente lembrar, e infelizmente a gente só lembra disso mais para frente na vida, né? É que se as pessoas começassem a planejar as holdings ainda, quando tivesse... aqui na Paraíba a gente diz que a pessoa que não tem dinheiro é lisa, né? Uma pessoa lisa, né? Quando tivesse liso ainda, né? Então, quando eu tivesse ainda no comecinho da minha vida, ali nos meus 30 anos, estou começando a minha vida, começando a ganhar o dinheirinho, monta a sociedade holding, transfere capital, transfere dinheiro lá para dentro e compra o patrimônio seu e da sua esposa lá dentro da sociedade já. Aí você vai ter uma economia gigantesca, não há dúvida alguma, porque você vai deixar de transferir o patrimônio para dentro da sua sociedade holding já desde o começo, né? Isso é muito bom. Aliás, falar em marido e esposa, né, que a gente aqui estava lembrando agora há pouco, tudo isso é bom a gente lembrar sempre da repercussão que a gente tem com os regimes de bens, né, Rodrigo? Tem muito problema com regimes de bens nessas horas aí também, que a gente também não pode deixar de lembrar, né? Todos esses formatos acabam tendo problemas com regimes de bens. Pois é, e porque em algumas situações é o que eu sempre falo, assim, olha, nós temos encontros do direito, nós temos um encontro do direito de família com o direito societário e temos desencontros, né? Entre as regras, né? Como eu sou do direito de família, eu sempre acho que as regras do direito de família devem prevalecer, mas isso é uma longa batalha judicial. Então, há encontros e desencontros. Agora, uma das coisas que talvez a gente possa falar bem da holding, nem sei se posso falar, me corrija se eu estiver errado, é que ela pode evitar numa sucessão hereditária, por exemplo, a participação em condomínio, evitar os condomínios. Então, sabe, tem 3 irmãos que são inimigos entre si, ou que brigaram e tem um apartamento, cada um tem 1/3. Aquilo ali vira um inferno. Mas aí na holding, se ele passa a ter cotas da sociedade, você acha que isso é vantajoso, assim, nesse sentido? A gente pode dizer, ó, então a holding evita essa participação de condomínio, porque hoje ele está só mudando as palavras, né? Então, ele tem cotas sociais, por exemplo, que aí ele pode vender para terceiro. Como é que você acha que é só uma mudança de palavras ou realmente evita condomínio? Rodrigo, você está tocando um ponto interessantíssimo também, que é o seguinte: quando a gente pensa nas holdings, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: nós vamos ter economia tributária? É a primeira pergunta que a gente faz, né? Mas, além da economia tributária, vamos imaginar o seguinte, que a gente não tem economia tributária, mas eu vou ter sossego para os meus filhos mais à frente,
com essa questão da formação dos condomínios, será que isso não é melhor que eu tenha, mesmo sendo mais caro, não é melhor eu ter sossego para minha família? Você está tocando nesse ponto que para mim é caríssimo. A gente não deve olhar só para as holdings como um aspecto de economia. A gente deve olhar para a holding com as outras finalidades que ela tem. Uma delas é justamente essa que você tocou, né? Eu posso evitar os condomínios, posso transformar essa discussão numa discussão, ao invés de recair sobre direito de propriedade imobiliária, quando eu tenho só o imóvel, né? Morre a pessoa, tem lá 3 filhos, os 3 vão passar a ser donos, é aquela confusão. Então, eu posso transformar isso em cotas ou em ações, e transformando em cotas em ações, eu fico com muito mais mobilidade para tratar ou evitar conflitos familiares mais à frente, né? Isso é uma função da holding que muitas vezes a gente até esquece de tratar nas reuniões com os clientes, né? Mas é importantíssimo a gente colocar no checklist, olha, o senhor ou a senhora vai ter até um custo maior agora, mas vai ter sossego do ponto de vista da convivência dos seus filhos mais à frente, porque a gente vai transformar isso aqui num mecanismo que possa gerar conforto entre eles para prevenir eventuais litígios, né? Isso é muito importante. Sem falar, Rodrigo, de um ponto que também é interessante. Nós temos um artigo no Código Civil, que é o artigo 1026 do Código Civil, que ele trata da possibilidade de você, quando você tem um crédito, por exemplo, eu tenho 3 herdeiros, os 3 ficaram donos do imóvel, só que um tem débito. Aí o credor vai lá e penhora 1/3 daquele imóvel. A gente já viu isso várias vezes. Daquele Se eu tiver uma... E aí o que acontece? Eu tenho que levar o imóvel à asta pública, vou ter que separar, vai ter que dar preferência, tudo bem, aos outros 2, mas se os caras não tiverem dinheiro, não vão conseguir comprar em asta pública, né? Eu vou gerar problemas se eu tiver um condomínio. Se eu tiver a holding, o que é que eu faço? Eu vou penhorar o fruto daquele imóvel. Eu vou penhorar cotas que possam render frutos e que possam me pagar o crédito mais à frente. Quer dizer, você tem essas vantagens também em andamento que a gente precisa colocar na mesa, né? E não é só uma questão econômica, é também uma questão muito mais ampla que envolve paz na família, que possa envolver algumas questões que de fato atrapalham, que são chatas ali no dia a dia da família especificamente, né? Então, assim, nosso tempo está acabando, mas vamos responder uma última pergunta aqui que o Weber Machado falou, que estava no meu roteiro aqui para a gente conversar, né, que é falar um pouco sobre a extinção de um condomínio na hipótese de um conflito entre sócios, que é a questão da divisão, né, da partilha de cotas e tal. Esse assunto, às vezes fica 40 anos na justiça, mas a gente precisa achar mecanismos disso. Então, eu queria só que você falasse um pouco sobre isso antes da gente encerrar. E lembrando que, claro, que o Rodrigo é professor do curso, depois nós vamos aprofundar isso lá na aula desse curso, que quem quiser se cadastrar, semana que vem a gente tem a Semana da União Estável, onde entra todas essas questões. Se quem quiser só cadastrar lá no link da bio, se inscrever e participar, e a gente vai voltar a falar disso, não com a participação do professor Rodrigo, mas o Rodrigo estará no curso, na aula lá, num dos módulos do curso. Mas aí, vamos lá então, Rodrigo, essa do Heber Machado, Heber, né? De onde você é, Heber? Vamos lá. Pois é, Rodrigo, veja, essa questão do Weber diz respeito à extinção, né? Veja, da extinção da sociedade. Você tem várias circunstâncias em que isso pode acontecer, por exemplo, se 2 sócios estão ali, não estão mais querendo ser sócios entre si, ou 2 ou 3, seja lá quantos forem, né? Você pode pedir a dissolução parcial da sociedade. Mas o grande lance aqui é que, às vezes, você vai ter uma pessoa que falece, deixou as cotas, e você vai tratar da partilha das cotas da pessoa falecida. E esse aqui é um grande problema, é que, embora a gente nomeie as nossas conversas com partilha de cotas, a rigor no Brasil, nós não temos nenhuma previsão legal sobre partilha de cota propriamente. O que existe é a existência de um crédito, né? Se eu não sou seu sócio e meu pai morreu, que era o seu sócio, meu pai era seu sócio, morreu. Eu não sou seu sócio hoje. Aí eu digo, agora eu quero entrar na sociedade. Você vai dizer, Rodrigo, eu não tenho nenhum afeto societário com você, eu não quero você aqui dentro da minha sociedade. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos apurar quanto vale a cota do meu pai,
né? E eu vou receber ali um crédito correspondente àquela cota do meu pai. Portanto, a gente, na verdade, acaba sendo titular de um crédito daquela cota da pessoa falecida, né? Isso que acaba acontecendo. Mas isso tem uma série de outras implicações, e aqui eu estou falando especificamente de um artigo específico do Código Civil, que é o artigo 1028, que tem uma série de outros debates. Eu estou vendo aí que realmente o tempo da gente chegou já bem no limite aí, né, Rodrigo? Pelo que eu estou calculando aqui, mas você que está aí Sim. Você sabe que vai chegando naquela hora que a gente fica sem saber se vai conseguir terminar a frase, né? Não, mas pode... Mas, basicamente, é isso. Sem falar que nós temos que pensar em duas possibilidades também. Que é o seguinte, uma coisa é a gente fazer a sucessão de cotas em razão da morte de alguém, outra coisa é a gente fazer a partilha da cota, vamos chamar assim, em razão do divórcio, né? Do divórcio do casal, que é outro problemaço, porque a gente tem todo aquele trabalho, constituiu o holding, fez tudo bonitinho, tá tudo bacana, tudo funcionando bem, aí chega o marido ou a esposa e diz, doutor, olha, agora eu estou me separando, né? Vai ter que destruir tudo que foi feito. Quer dizer, não é fácil, às vezes você tem a pessoa como sócio, às vezes não tem, tudo isso vai ter algumas repercussões mais específicas que a gente poderia tratar realmente com mais calma aí depois, né, Rodrigo? Mas sempre... Bom, o Weber de Criciúma, obrigado pela participação aí, né? Criciúma, Santa Catarina. Nós temos Santa Catarina, nós temos gente do Brasil todo aqui, de Belo Horizonte, minha colega Mariana Tonucci, muito participativa, obrigado. Nós tivemos aqui a participação também do professor Salomão, que também fará live comigo na sexta-feira sobre o uso campeão, que é um tema pouco tratado também, né, no direito de família, que é a ação do tempo sobre o direito, é da maior importância a gente falar sobre isso. Agora, são tantas questões, né, que ficaram aqui ainda por responder, infelizmente não dá para responder a todas as pessoas, mas no curso, né, no módulo do curso aí do professor Rodrigo Toscano, todas essas questões vão ser abordadas de uma maneira didática, porque o formato é diferente, né, Rodrigo? Uma live a gente vai conversando aqui, é uma conversa. Agora, o formato de aula é um pouco diferente. Então, quem quiser se inscrever, basta entrar lá no link da bio e participar lá na semana que vem. Mas, Rodrigo, então, muito obrigado pela participação, né? E deixo você com as palavras finais antes de encerrar. Com certeza, Rodrigo. Eu quero primeiro deixar um abraço para o professor Salomão, que está aí nos acompanhando também aqui na nossa live. Deixar um abraço para o professor Carlos Alberto Davos Maluf, também lá da USP, que estava nos acompanhando ainda agora há pouco também, que eu vi aqui passando também aqui nos comentários, né? A todos os nossos amigos, as nossas amigas que nos acompanharam também aqui na nossa live, né? Eu também deixo aqui aquele recado para nos assistir também lá no Direito Civil Brasileiro, né? No @Direito Civil Brasileiro no Instagram e também no Direito Civil Brasileiro lá no YouTube, né? Que tem muita informação bacana lá também sobre esses temas gerais de direito civil. Toda hora a gente tem uma novidade, está sempre por lá trazendo essas novidades, como você também, né, Rodrigo? Você é incansável, está fazendo um trabalho maravilhoso aqui nas mídias sociais. E eu digo sempre o seguinte, que a gente também acaba tendo uma função social importante. Todo professor tem uma função social importante, que é justamente, de um certo modo, a gente se dedicar uma hora e pouquinho, para que as pessoas possam compartilhar com a gente possa compartilhar com as pessoas esse pouquinho que a gente conhece, né? Que eu acho que a vida hoje é tão complexa que a gente não conhece mesmo nada, né? Eu chego a essa conclusão o tempo inteiro, né? A gente vai tendo essa constatação. Então, Rodrigo, olha, muito obrigado. Nós vamos estar juntos realmente no curso da Clínica do Direito, num dos módulos sobre esse assunto mesmo, né? Sim. Eu tenho certeza que quem fizer o curso lá vai ter mais detalhamento, mais informações que possam ser úteis aí para o dia a dia, né? Brigadíssimo mesmo. Esse momento aqui entre a gente foi um momento de extremo prazer para mim, viu? Eu tenho absoluta certeza disso, Rodrigo. Para mim também. O melhor de vir aqui, de dar aula, né, é que a gente aprende, né? A gente aprende muito, então é muito bom, né? E, então, amanhã nós teremos outra live, amanhã será com a professora Marília Xavier, nós vamos falar sobre contrato de namoro, na sexta com o professor Salomão, e na semana que vem, a Semana do Direito de Família. Quem quiser participar, é só inscrever no link da bio, nós vamos ter, inclusive, participação da Márcia Fidelis, que vai estar falando dessa lei nova que saiu, que a gente, sobre como é que ela afeta a união estável, então tem muita novidade. O direito de família é isso, está sempre dinâmico, né?
Mas, mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Obrigado a participação de todos vocês, de todas as pessoas que aqui estiveram. Fiquei muito honrado, me sinto realmente honrado. E até amanhã. Um abraço a todos. Um abraço grande, Rodrigo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.